Bom, então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo nós iremos falar sobre o livro A Revolta de Atlas, iremos falar também de anarcocapitalismo e do jogo BioShock. Será que o jogo BioShock conseguiu de verdade refutar o anarcocapitalismo? Bom, e é isso que nós vamos ver hoje. E para te mostrar isso de uma forma bem clara, eu quero que vocês assistam comigo o vídeo do canal Mundo dos Nexus, tá? Aparentemente é um canal que está abandonado, mas que ele fazia vídeos relacionando séries, filmes, jogos e animações ao marxismo, tá? Então uma ideia de canal que era muito promissora, muito boa, só que foi abandonado. Mas ele deixou uma pérola aqui bem legal que é sobre o jogo BioShock. E eu quero que vocês assistam isso comigo, então bora lá. Em qualquer discussão sobre como pensar videogames por um olhar filosófico e artístico, BioShock é um jogo que se destaca. Trata-se de um FPS, First Person Shooter, lançado em 2007 pela Irrational Games e situado... Calma aí, eu já tenho o primeiro comentário sobre o vídeo. O primeiro BioShock, se você não sabe, BioShock ele é uma trilogia, tá? O primeiro jogo, ele faz uma crítica ao objetivismo, que pode ser enquadrado hoje em dia no anarcocapitalismo. Lucas, são diferentes? Sim, são diferentes, tá? Não é a mesma coisa, não entenda isso, não é a mesma coisa. Mas, na época, comparando aquela época com hoje, essas coisas se conectavam, tá? Então, muitas pessoas dizem que BioShock é uma crítica ao anarcocapitalismo. Na verdade, não é. É uma crítica ao objetivismo. Só que objetivismo e anarcocapitalismo se comunicam muito, tá? Para que você tenha uma ideia. Então dá para falar que BioShock é uma crítica ao anarcocapitalismo? Em termos gerais, dá. Agora, se for aprofundar mais do que isso, a gente precisa fazer um vídeo de 10 horas, tá bom? Então, vamos ficar com essa informação. O BioShock, ele é o primeiro jogo da série, e ele é o mais famoso, é o que a galera mais gosta. Os outros jogos criticam outras coisas, como religiões, criticam o marxismo, e entre outras coisas. O BioShock 1 é o favorito de muitas pessoas. De muitas pessoas. As pessoas... Eu tenho essa teoria de que as pessoas não gostam dos outros BioShock exatamente porque ele faz críticas às questões religiosas e ao marxismo. Tá? Então, aqui já fica a primeira deixa. A primeira deixa. A história do jogo importa. Tá? A história do jogo importa. E eu acho que os outros BioShocks têm até uma história melhor do que o BioShock 1. Pelo menos as críticas dele são mais incisivas e fazem mais sentido do que o BioShock 1. Mas é óbvio, porque o BioShock 1 critica o anarcocapitalismo, o capitalismo em si, ele fez muito mais sucesso. Os jornalistinhas vocês já conhecem, né? Então vamos lá. situado na deslumbrante e ao mesmo tempo sinistra cidade submarina de Rapture. Para além de sua mecânica inovadora e de uma ambiência envolvente, BioShock chama a atenção e faz gamers... Só um detalhe, BioShock não tem uma mecânica inovadora, tá? Isso aqui tá no roteiro, eu não sei se a pessoa escreveu o roteiro na mão ou copiou de algum lugar, mas não tem uma mecânica inovadora. Isso aqui é uma... falar isso aqui, porra, isso aqui é feio demais, mas beleza. voltarem ao jogo até hoje, em 2020, por seus temas políticos, filosóficos e econômicos. Sua história começa quando, através dos olhos de um protagonista vagamente referido por Jack, acompanhamos um acidente de avião que despenca no meio do Atlântico. Em meio aos escombros, nos deparamos com um luminoso farol, no qual vemos a seguinte faixa: sem deuses nem reis, apenas homens. Ao adentrar o edifício, somos conduzidos a uma cápsula submersível que nos leva para Rapture, enquanto fornece uma breve introdução da ideologia que guiará toda a trama, feita pela voz do próprio fundador da cidade e o primeiro antagonista ao qual somos apresentados, Andrew Ryan. Bom, aqui vai começar o primeiro trailer e é importante que vocês se atentem às palavras que ele vai falar. Porque o Andrew Ryan é o cara que construiu essa cidade fictícia que fica embaixo da água, tá? E aqui as regras do anarcocapitalismo são aplicadas, tá? Essa é a premissa do jogo. Então dá uma olhada no trailer, vamos lá. I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture. Bom, aqui vocês já puderam entender.
É uma crítica ao Estado americano, uma crítica ao Vaticano e outra crítica a Moscou. E ele fala: eu escolhi algo diferente, eu escolhi algo impossível. Ou seja, nem morar. Para esse cara, morar naqueles 3 locais era impossível. Por quê? Porque nesses locais a mão do Estado era muito pesada. Tá? Então ele queria ganhar com o suor do próprio rosto. Vocês conseguem entender isso? Hoje, isso é literalmente o anarcocapitalismo. Tá? Você entender que a mão do Estado é extremamente pesada. Tá? E que ela interfere de fato na vida das pessoas. Então até aqui, está tudo perfeito. Eu tive essa mesma impressão quando o jogo estava iniciando. Eu falei, caralho, agora sim. Agora eu vou jogar um jogo onde as regras do anarcocapitalismo são aplicadas. Cara, vocês não têm noção de como eu fiquei feliz nessa parte. Mas vamos lá. The arts would not be incensed, where the scientists would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, Rapture can become your city as well. O capitão da indústria Andrew Ryan tem um papel fundamental em nos mostrar qual é a ideologia que estrutura a cidade, que a partir de agora se abre para nós. Mas qual seria essa ideologia? O seu próprio nome é, na verdade, um anagrama incompleto do nome Ayn Rand, conhecida escritora russo-estadunidense e autora do romance Atlas Shrugged, que inspira BioShock. Rand foi também a formuladora da filosofia do objetivismo, e pode... Opa, agora a gente vai dar uma pausa aqui, porque o livro que essa mulher escreveu é o segundo livro mais lido dos americanos, tá? Não é pouca coisa. Literalmente um livro capaz de mudar o mundo. Esse livro mudou o mundo, tá? Os Estados Unidos têm uma filosofia de empreendedorismo por causa desse livro, certo? Não só por causa desse livro, por causa de muitas outras coisas. Só que esse livro faz muito parte da cultura americana, certo? E aqui você precisa conhecer um pouco da autora, então vamos lá. Ayn Rand é uma das figuras mais controversas e influentes do século XX, tá? Então, obviamente já existe viés aqui. Por que controversa? Nascida em 1905 em São Petersburgo, Rússia, ela se mudou para os Estados Unidos em 1926. Por que será que ela se mudou? Se a Rússia era boa? Essa é a questão que sempre fica, né? Ninguém quer mudar da Coreia do Sul para a Coreia do Norte, né? É sempre o contrário. Mas vamos lá. Onde se tornou escritora e aclamada filósofa importante. Ayn Rand é conhecida por seus romances, incluindo A Nascente e A Revolta de Atlas, que promovem a filosofia do objetivismo que ela desenvolveu ao longo da sua vida. Seus escritos e ideias têm sido forte inspiração para muitos, enquanto os outros a criticam por suas visões individualistas e suas crenças de que egoísmo racional é uma virtude. Bom, e agora eu tenho que fazer uma pausa aqui para te mostrar uma coisa. Lembra desse vídeo aqui, que eu fiz há 5 meses atrás? Egoísmo, ele vai mudar a sua vida para melhor. Lucas, que você tá fazendo, cara? Você tá me doutrinando? Você tá mostrando coisas que você aprendeu num livro e passando isso pro YouTube e não tá me falando, e você tá me doutrinando pra eu ser egoísta e falando que egoísmo é bom? Sim, eu faço isso em todos os meus vídeos. Eu aprendo coisas pelo mundo e te explico isso, e é de uma forma que você não consegue nem enxergar. Inclusive, muitas pessoas gostaram desse vídeo, tá? Onde eu mostro que o egoísmo, de fato, ele promove o bem-estar seu, da sua família e da sociedade. Tá? É contraintuitivo? Se você tá chegando agora e não viu esse vídeo, você vai ficar um pouco confuso? Vai, mas cara, tenta ir lá e assistir o vídeo pra você entender o ponto de vista, tá? O egoísmo, ele é bom pra todo mundo, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui. Aí aqui fala um pouco dela, tá? Aqui já deu certo. A gente já entendeu quem foi a pessoa, o livro que ela escreveu, e BioShock tenta fazer uma crítica ao livro dela. Pegamos. Mas no que de fato, qual que era o pilar do objetivismo? Vai falar agora, vamos ver. Da filosofia do objetivismo, que pode ser mais ou menos resumida em 4 pilares: realidade, razão, interesse próprio e capitalismo.
Em linhas gerais, Ayn Rand propõe que apenas em uma sociedade capitalista de livre mercado, na qual as pessoas se encontram livres de visões místicas e de abstrações, como o altruísmo, os indivíduos seriam capazes de enxergar o mundo como ele realmente é e buscar a sua própria satisfação, sem depender de mais ninguém. Para ela, aqueles que esperam ou dependem da ajuda dos outros não passam de parasitas. Opa. Quando você coloca uma musiquinha de fundo que é meio triste e fala exatamente essas frases aqui, ó. Para ela, aqueles que esperam ou dependem da ajuda dos outros não passam de parasitas. Você vê como isso é melancólico e triste? Só que reflita sobre a frase, tá? Deixa o contexto de lado, reflita sobre a frase. Para ela, aqueles que esperam ou dependem da ajuda dos outros não passam de parasitas. Vai, agora o Lucas vai falar a mesma frase. Para ela, aqueles que dependem ou esperam da ajuda de outros são parasitas. Galera, vamos ser racional aqui. Coloca a cabeça para funcionar. Você nasce num ponto, tá? Eu não tô falando aqui que todos têm a mesma oportunidade. Jamais vou falar um negócio desse. Mas você nasce num ponto. Você tem duas opções. Vamos colocar o cenário de Brasil aqui, o cenário Brasil. Você nasce no Brasil, você tem duas opções. Ou você corre atrás do que é seu, ou você espera o Lula. O que vocês vão fazer? Tá? Você vai ficar parasitando e vivendo de Bolsa Família? Ou você vai correr atrás das suas coisas? Existe uma escolha. Sim, existe. E é esse o ponto. É esse o ponto que ela tentava mostrar. Só que aqui, a gente vai entrar naquele dilema. Lembra? Egoísmo racional é uma virtude. Egoísmo é uma virtude. Egoísmo é uma virtude. Demonizaram tanto a palavra egoísmo que falar que egoísmo é uma virtude é quase um absurdo. Só que se você for ver, egoísmo realmente é bom, cara. Você querer melhorar a sua própria vida não tem a ver com você tentar foder a vida dos outros. Tá? Então, você sempre vai ter uma escolha. Você pode ficar parasitando o Estado. Parasitando o Estado não, né? O Estado já parasita as outras pessoas. Você pode ficar parasitando e vivendo com dinheiro roubado das outras pessoas. Ou você pode correr atrás do que é seu. Ah, mas Lucas, eu vou ser milionário? Não, talvez você não seja milionário. Mas talvez você tenha uma vida que a maioria das pessoas tem. Que é trabalhar, casar, ter 2 filhos, um carro e uma casa. Pronto. Certo? Isso é impossível hoje em dia? Não. Isso não é impossível. Só que se você ficar esperando a ajuda de alguém, Existe o fator sorte? Sim, existe. Existe o fator ponto de partida? Sim, existe. Mas se você não correr atrás, meu amigo, ninguém vai. Certo? Então, vamos continuar aqui. Sem depender de mais ninguém. Para ela, aqueles que esperam ou dependem da ajuda dos outros não passam de parasitas. Nascida em uma família de judeus que com a Revolução Russa de 1917 fugiu para os Estados Unidos, Ayn Rand construiu sua obra como uma espécie de crítica ao coletivismo e à livre união de trabalhadores, defendida pelo marxismo. Para ela, todo o poder reside nos indivíduos notáveis, que sempre serão perseguidos pela inveja e cobiça de pessoas inferiores, que em sua fraqueza recorrem ao coletivo para atingir seus propósitos. O marxismo é pautado na inveja. Vocês já perceberam isso? Que todo marxista ele age da mesma forma? Vamos supor aqui que tem um marxista que ele ganha 5 mil reais. Então ele vai falar, a partir de agora, todas as pessoas que ganham mais de 5 mil reais vão ter que pagar imposto. 80% do próprio salário. Só que aí um dia, esse próprio marxista, ele começa a receber 10 mil reais. Aí ele vai falar, não, pessoas que ganham acima de 10 mil reais são ricas. E eles merecem pagar mais impostos. Aí um dia esse marxista vai ganhar 50 mil reais. Aí ele vai falar, pessoas que ganham acima de 50 mil reais merecem a morte. Aí um dia esse cara vai ganhar 100 mil reais. Você entende que é sempre a régua que ele não alcança é a que ele vai atacar. Sempre. Isso explica porque, por exemplo, os caras... Cara, não vou falar o nome do podcast, mas tem um podcast aí onde os caras recebem 2 milhões por mês. Cada um deles recebe 1 milhão, tá? Uma estimativa, chutando aqui. Cada um deles recebe 1 milhão.
Aí eles vão falar que somente os super ricos que ganham acima de 2 milhões por mês devem distribuir a própria renda, redistribuir a própria renda. Ou talvez tenha um influenciador aí que tem um canal gigante aqui no YouTube para crianças. Talvez esse cara, ele seja quase um bilionário. Ele tem 500 milhões de reais. Ele é quase bilionário. Ele vai exigir que... Ele vai exigir não. Ele, com as próprias palavras, ele vai falar que quem é bilionário merece a morte. É que ele é quase bilionário. Ele não é ainda. Mas se ele fosse bilionário, ele falaria o quê? Uma pessoa que tem mais de bilhão, né? Então você entende que é sempre pautado na inveja. Tipo assim, os caras têm a mentalidade de que é impossível alguém conseguir isso. Se ele conseguiu aquilo, foi de maneira injusta. Ele não merece aquilo. Vocês conseguem pegar essa visão? E a moça aqui do vídeo, ela já sabia disso muito tempo atrás. 100 anos atrás ela já estava sabendo de como funcionava todas essas ideias. Coisa que por algum motivo a gente só está aprendendo agora. Porque existe uma lacuna na nossa educação. Certo? Então vamos ver de novo. Que sempre serão perseguidos pela inveja e cobiça de pessoas inferiores, que em sua fraqueza recorrem ao coletivo para atingir seus propósitos. Com uma personalidade marcante e com uma literatura apelativa, Rand rapidamente conquistou uma legião de fãs, influenciando o pensamento de militantes de extrema-direita ao redor do mundo até os dias de hoje, como os libertários e os anarcocapitalistas. Pensar alguma coisa a partir de sua geografia significa olhar para o seu espaço. Mas o que isso significa? Não se trata de qualquer espaço, como o espaço sideral ou o espaço cartesiano que aprendemos na escola, e sim do espaço criado e vivido pelo ser humano. O internacionalmente reconhecido geógrafo baiano Newton Santos, primeiro intelectual do hemisfério sul a receber o prêmio Walter Lute, que é considerado o Nobel da Geografia, diz em seu livro Metamorfoses do Espaço Habitado, de 1988, que o espaço seria um conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre estes objetos. Isso pode parecer confuso, mas pense o seguinte: para que a vida humana como nós conhecemos hoje seja possível, com a nossa cultura e consumo, nós precisamos mudar o mundo à nossa volta, seja plantando alimentos, criando animais ou construindo casas e shoppings. Dessa maneira, o ser humano vai cada vez mais modificando o planeta e preenchendo de objetos que nós podemos usar. Ao mesmo tempo, esses objetos vão também pôr os limites e as possibilidades para os novos caminhos que a nossa sociedade pode trilhar. O tipo de objetos que colocamos no mundo com o nosso trabalho e a necessidade de fazê-lo vai ser diretamente relacionada com o tipo de sociedade em que vivemos. Um exemplo: a sociedade egípcia antiga construiu as famosas pirâmides porque, para os seus costumes e a sua cultura, aquilo fazia sentido. Hoje, por mais que a nossa sociedade seja capaz de construir pirâmides ainda maiores, não fazemos mais isso. Para pensarmos então a geografia de Rapture, vamos primeiro entender um pouco melhor a sociedade que habita essa cidade. O capitalismo que vemos em Rapture, guiado pela mão invisível do mercado de Adam Smith, ou a versão ficcional de Andrew Ryan, a grande corrente da indústria, não possui qualquer tipo de regulação ou preocupação com o bem-estar dos mais vulneráveis. Conforme progredimos na história, descobrimos exemplos que nos mostram muito bem essa situação. É o caso dos plasmids e do Adam, duas calma aí, só um parênteses aqui, falta dois minutos para acabar o vídeo. Você viu que a narradora aqui do vídeo falou que aqui dentro funcionava um capitalismo de livre mercado. Ou seja, tá querendo dizer que o Andrew Ryan, né, que é o rapaz aqui, o criador da cidade de Rapture, quer dizer que ele permitia o livre mercado. E aí a gente vai continuar o vídeo até o final, tá? Só que, lembra que eu falei pra vocês que lá no começo do jogo eu fiquei super animado? Porque eu ia ver uma cidade anarcocapitalista, tipo assim, nos games. Ia ser muito da hora. Aquilo ali só durou até aquele momento. Por quê? Porque quando você entra ali na cidade, você vê que ele não aplicou de verdade o anarcocapitalismo. E é por isso que o jogo não consegue refutar o anarcocapitalismo. Simplesmente porque não há livre mercado. Porque não pode ter contato, ninguém da cidade pode ter contato com pessoas de fora. E além de você não poder comprar nada que tá fora da cidade, você não consegue sair da cidade. Você tem que ficar na cidade. Você tá preso lá dentro. Então não há liberdade, certo? Tanto que a trama principal do jogo, ela se desenvolve porque um dos caras que tá aqui dentro, nessa cidade, ele observa
que não existe livre mercado. E o que ele faz? Ele começa a contrabandear coisas de fora da cidade. Então ele cria um mercado paralelo. E se existe um mercado paralelo, não há livre mercado. Concorda comigo? Então, tipo assim, o jogo se autorrefuta nos primeiros 10 minutos. Quando ele critica o anarcocapitalismo. Ele se autorrefuta nos primeiros 10 minutos. Certo? Então vou continuar aqui o vídeo com vocês. E esse ponto, a narradora nunca vai tocar nesse ponto. Ninguém que faça uma análise de BioShock vai tocar nesse ponto com vocês. E aqui surge outra coisa importante, que vocês não podem acreditar só nas coisas que vocês assistem. Principalmente hoje que a cultura é muito de pesquisar e aprender com o YouTube. Então vocês têm que ir lá e jogar o jogo, tá? Então, tipo, se você é ANCAP e vai lá jogar, você vai ver vários furos na narrativa que não permitem tecer uma crítica massa ao livre mercado. Simplesmente não tem como você aproveitar 100% da história do jogo, porque tem erros grosseiros que não fazem sentido algum. Mas vamos continuar. A indústria não possui qualquer tipo de regulação ou preocupação com o bem-estar dos mais vulneráveis. Conforme progredimos na história, descobrimos exemplos que nos mostram muito bem essa situação. É o caso dos plasmids e do Adam, duas substâncias muito poderosas que resultaram das descobertas científicas feitas sem qualquer limite moral e ético nessa distopia. Basicamente, permitem que uma pessoa altere seu próprio código genético e adquira grandes poderes, como soltar fogo ou raios com as próprias mãos, sendo, no entanto, extremamente viciante. Segundo os princípios de Andrew Ryan, na sua produção, feita inclusive às custas de crianças, foi logo desregulada, tornando o consumo frenético e a população extremamente... Vocês viram? Foi logo desregulada. Se foi desregulada é porque havia uma regulamentação. Mas vamos lá. Foi logo desregulada, tornando o consumo frenético e a população extremamente viciada. Com o uso prolongado dessas substâncias, as mentes e os corpos dos cidadãos degradaram tão intensamente que grande parte deles perdeu sua humanidade, tornando-se outra coisa: Splicers. Os principais inimigos que você enfrenta no jogo. As regras que regulam a sociedade de Rapture se refletem na própria estrutura física da cidade. A comida, o emprego, o lazer e até mesmo o próprio ar que se respira foram todos privatizados. Os trabalhadores que a construíram foram todos excluídos e condenados a viver nas piores partes, sendo submetidos a uma exploração intensa. No entanto, assim como toda sociedade precisa existir em algum... É aí que tá a questão. Eles foram obrigados a viver sendo explorados porque eles não poderiam sair. E aqui é o principal defeito da crítica. Se você não tem a capacidade de sair, de dizer não, você não tem liberdade. Se você não tem liberdade, logo não é anarcocapitalismo. Mas vamos lá. Um lugar do espaço até que faz sentido e alivia muita gente que a sociedade egoísta e exploratória de Rand e Ryan só possa existir nas profundezas mais escuras. BioShock, de uma maneira bastante inteligente, nos convida a imaginar como seria uma sociedade estruturada a partir dos princípios do objetivismo. Ainda que no mundo da fantasia, é a expressão espacial de uma sociedade na qual as regras do capitalismo foram levadas sem qualquer restrição ao nível máximo. Não é à toa, quando caminhamos por seus salões, temos a imagem macabra de corpos amontoados entre os escombros. Vou fazer uma pausa aqui. Bom, pessoal, e agora que a gente assistiu o vídeo aqui, eu voltei para escrever algumas coisas que eu lembrava sobre o jogo, tá? Que já faz um bom tempo que eu joguei. Mas vamos lá, só o que eu pude lembrar, tá? Sem rejogar ele novamente. Você não pode sair da cidade, tá? Então, sua liberdade já tá cerceada. Você não pode ter comércio com o exterior, certo? O jogo fere o PNA várias vezes, desde o início, certo? Porque você usa pessoas contra a própria vontade para experimentos. Não tinha competição entre as empresas, porque o criador da cidade, o Andrew Ryan, ele tinha uma empresa. E a empresa dele começou a perder espaço para uma outra empresa. E aí ele colocou algumas regras para tentar acabar com a competição, certo? Então, basicamente, ele se tornou um governante e estava tentando promover o corporativismo para tirar o livre mercado. Um governo foi criado, um governo com polícia foi criado, tá? No meio do jogo, e uma revolução foi criada pelos escravos, ou seja, mais coletivismo. O jogo acabou se tornando uma espécie de governo contra revolucionários, ou seja, coletivismo contra coletivismo. Então,
Qual que é a ideia central aqui do vídeo que eu tô passando para vocês? É difícil refutar o anarcocapitalismo. Se você segue as regras do PNA, tá? E não fere os princípios éticos libertários, é praticamente impossível. É praticamente impossível. Então, o que se cria? Se cria várias falácias, tá? E começa a bater em espantalho. As pessoas que querem refutar o anarcocapitalismo começam a bater em espantalho. Então, nada disso aqui se aplicaria numa cidade libertária. E é como eu falei, eu só tô escrevendo aqui o que eu lembro da história do jogo que eu joguei anos atrás. Se pegar para analisar ela completamente, com certeza vai ter mais furos de roteiro, tá? Só que é aqui que fica o ponto. BioShock é um jogo bom. É um jogo bom. É um jogo, sim, que te faz ter reflexões, faz algumas críticas pontuais ali que realmente você deve levar em consideração. Só que o fato do jogo ser bom não quer dizer que essa história seja verdadeira. Basicamente, nós temos que separar o autor da obra e separar a obra da crítica. Porque às vezes a obra que tá ali é boa, o jogo às vezes tem uma boa jogabilidade, só que a crítica que é feita ali dentro, a história dele, é péssima, é ruim. E isso é uma coisa que vai acontecer cada vez mais, porque o progressismo, ele não se contenta mais só com novelinha da Globo, não. Cada vez mais sendo aplicado em diferentes áreas e diferentes aspectos culturais. Bom, pessoal, por esse vídeo é só. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E se quiser aprender a criar conteúdo da mesma forma que eu crio, o link dos meus cursos está aqui embaixo. Bom, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.